O que é um ecossistema? Quando um grupo de indivíduos da mesma espécie vive em uma determinada área, são chamados de população. Exemplo de população é um grupo de tartarugas marinhas que vivem próximo a um recife no mar. No entanto, na natureza, diferentes populações vivem em determinado local ao mesmo tempo. Estas diferentes populações são chamadas de comunidade. Exemplo de uma comunidade são as populações de tartarugas marinhas que vivem próximo a um recife no mar e dividem esse ambiente com outras populações de peixes. Agora que você já sabe o que é uma população e uma comunidade, vamos entender o que é um ecossistema. Ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e que também interagem entre si e com o meio ambiente. Ou seja, a interação entre componentes bióticos, que são os organismos vivos, como as plantas, os animais e bactérias, com os componentes abióticos, que são os elementos químicos e físicos, como a água, o ar, a rocha, o solo, a temperatura, dentre outros. Em um ecossistema, todos os seres vivos dependem uns dos outros. Os seres vivos de um ecossistema ocupam diferentes níveis tróficos, sendo divididos em produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento e por isso não precisam se alimentar de outro ser vivo. Exemplos de produtores são as plantas. Os consumidores são seres vivos que precisam se alimentar de outros seres vivos, sejam plantas ou animais, para sobreviver. Exemplos de consumidores são as formigas que se alimentam das plantas e o tamanduá que se alimenta das formigas. E por fim, os decompositores. São seres vivos responsáveis por fazer a decomposição de toda a matéria orgânica na natureza. Exemplos de decompositores são os fungos e as bactérias. Agora que você entendeu a importância dos produtores, consumidores e decompositores, percebeu que todos os seres vivos, ou seja, os componentes bióticos, dependem uns dos outros em um ecossistema. Além dos seres vivos, um ecossistema também é composto por componentes abióticos. Abiótico significa componentes sem vidas do ecossistema. Os seres vivos dependem da água, do solo, do sol, do ar e diversos outros componentes essenciais à vida. Os ecossistemas podem ser minúsculos como uma gota d'água, ou podem ser enormes como o mar. Há dois tipos de ecossistemas, o ecossistema aquático e o ecossistema terrestre. Os ecossistemas aquáticos são todos os ambientes de água doce, como os rios e lagos, e os ambientes de água salgada, como os mares e oceanos. Os ecossistemas terrestres são ambientes fora da água, como as savanas, as florestas, os desertos e muitos outros. Os ecossistemas marinhos ocupam mais de 70% do planeta Terra, enquanto que os ecossistemas terrestres apenas 30%. Em nosso planeta há diversos ecossistemas terrestres e aquáticos. Quando vários ecossistemas se unem em um mesmo espaço, recebem o nome de bioma. Ficou alguma dúvida sobre os ecossistemas? Faça sua pergunta aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.